Olá, aluno, aluna de nonos anos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, Teacher Wesley. Hoje, como continuação da aula passada, nós vamos falar um pouco sobre a second conditional. Percebam, nós já vimos zero conditional, first conditional e agora a nossa second conditional. Mas antes de começar com o nosso novo assunto de second conditional, vamos dar uma olhada no desafio da aula passada. Na aula passada, eu pedi para que vocês encaixassem uma dessas três sentenças na seguinte frase. If the car doesn't work, she will, alguma dessas sentenças aí, né? By bus. Então, para a resposta correta, nós temos go, ou seja, if the car doesn't work, she will go by bus. Se eu coloco to go ou goes, a resposta está errada. Tudo bem? Então, vamos começar agora com a nossa nova aula, com o nosso novo assunto. Dá uma olhada na tela. Second conditional. Quando é que a gente usa essa second conditional, né? E o que ela fala? Do que ela fala sobre? Second conditional expressa ações ou situações hipotéticas de acontecerem. São hipóteses, situações imaginárias. Ou seja, são situações que não aconteceram, né? Elas são apenas questões imaginárias, são apenas questões hipotéticas. Tudo bem? Então, dá uma olhada na primeira sentença só para vocês entenderem como é que essa second conditional ela funciona. If I had internet now, I would Google it. Ou seja, se eu tivesse internet agora, eu pesquisaria isso. Vamos supor, por exemplo, que eu estou na rua, né? E que daí eu preciso procurar uma loja que eu já estava procurando já faz um tempo e eu não estou conseguindo encontrar. Daí eu olho no celular e simplesmente não consigo me conectar à internet. E agora, como é que eu vou chegar nessa loja? Né? Se eu nunca fui nessa loja. Então, com isso vem essa situação. If I had internet now, I would Google it. Ou seja, se eu tivesse internet agora, né, eu pesquisaria onde é que é essa loja. Só que como eu não tenho internet, eu não consigo pesquisar. Percebam, nesse caso aí, eu tenho uma situação hipotética, né? Dá uma olhada no próximo exemplo. If she won the lottery, she would travel all over the world. If she won the lottery, she would travel all over the world. Ou seja, se ela ganhasse na loteria, ela viajaria o mundo inteiro. Então percebam aí, é uma situação totalmente hipotética que envolve questão de sonhos, que envolve questão de desejo, que envolve questões de achismo, né? Por exemplo, se ela ganhasse na loteria, né? Isso é o que eu estou achando, né? Se ela ganhasse na loteria, ela viajaria o mundo inteiro. Pode ser que não, pode ser que ela fizesse outra coisa. Mas quem é que garante também que ela vai ganhar na loteria? Então, percebam, são questões imaginárias, realmente, questões hipotéticas, como a gente pode ver no próximo exemplo. Dá uma olhada na tela. If he were free, he would help you. Ou seja, se ele estivesse livre, ou se ele estivesse ok, né? Ele ajudaria você, se ele estivesse com tempo, digamos assim, né? Ele ajudaria você. Mas isso é uma outra situação hipotética, porque quem está falando sou eu, quem estou dizendo isso para você, né? Eu não sei se ele te ajudaria. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Isso daí quem vai dizer é ele em uma outra situação. Nesse caso, eu estou apenas fazendo o quê? Hipótese, né? Então, dá uma olhada mais uma vez nessa frase. If I were free, I would help you. Nesse caso aí, eu só substituí o he pelo
I. Ou seja, se eu estivesse livre, eu ajudaria você. Mas isso é uma coisa que eu estou dizendo agora, né? Pode ser que eu não ajudasse. É só uma situação hipotética, tudo bem? Daí vocês me perguntam, teacher, mas dá uma olhada na frase, ela não está errada não? Aí no caso eu tenho were ao invés de was, tanto para he quanto para I. Mas para he e I eu não uso was? No caso da second conditional, não. No caso da second conditional, a gente usa were para todos os pronomes. Seja I, seja he, seja she, seja you, seja we. Ou seja, para todos eles eu uso were e não was, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui na tela como é que a gente consegue fazer na forma gramatical a questão da second conditional. Dá uma olhada aí na tela. If, simple past, no caso a gente não vai mais usar o simple present, né? E would mais o verbo. Como a gente pode ver na situação abaixo. If I had internet now, ou seja, o had aí vocês podem ver que ele está no passado. I would Google it, ou seja, would mais o verbo Google. Lembrando que Google também pode ser o verbo pesquisar. Tudo bem, gente? Vamos dar mais uma olhada no exemplo a seguir. If she won the lottery, she would travel all over the world. Percebam, mais uma vez, o won está no passado, o travel, que no caso é o would, mais o verbo. Tudo bem? If he were free, he would help you. Lembrando que o were, ele é o passado do verbo to be. E lembrando mais uma vez que para a second conditional, were vai estar presente em todos os passados do verbo to be. Para a second conditional, a gente não tem was. A gente sempre vai ter were para todos os pronomes. Tudo bem? Como a gente pode ver num exemplo aí. Dá uma olhada aí na tela. Para I, she, he e it, o passado do verbo to be é was, né? Já no caso de you, we e they, é sempre were. Já no caso da second conditional, que é justamente esse quadro azul, claro que vocês veem aí azul piscina, né? A gente vai usar were para tudo, né? A gente vai usar were para tudo, para a questão da second conditional sempre. Como a gente pode dar uma olhada aí no exemplo acima. If he were free, he would help you, né? Além disso, a second conditional, assim como a first e a zero, também pode modificar a questão da sua estrutura, né? Lembrando sempre que o if, ele sempre vai vir ali, ó, coladinho com o simple past. Tudo bem? Nunca if antes de would mais o verbo. Sempre coladinho com o simple past. Tudo bem? Como a gente pode ver na sentença abaixo. I would Google it if I had internet now. Né? Então percebam sempre que essas são condições hipotéticas. Vamos dar uma olhada num exemplo com a forma negativa. If she didn't buy the eggs, I wouldn't make this delicious chocolate cake. Ou seja, se ela não tivesse comprado os ovos, eu não faria esse bolo de chocolate delicioso. Percebam que nessa aí é uma questão hipotética. Pode ser que eu pudesse ter ido comprar, ou outra pessoa pudesse ter ido comprar, ou apenas isso não tivesse acontecido. Percebam mais uma vez que aí é uma situação totalmente hipotética, gente, de acontecer. If she didn't buy the eggs, percebam aí a estrutura na forma negativa do passado, né, usando didn't, I wouldn't make.
No caso do would, para a forma negativa, é sempre wouldn't. Certo, gente? Como a gente pode ver na próxima sentença. She would come to work if she weren't sick. Lembrando daquela questão que eu falei do verbo to be no passado, né? Nesse caso aí, do she weren't, nesse caso daí, weren't ele está no passado na forma negativa. Ou seja, she would come to work if she weren't sick. Ela viria trabalhar se ela não tivesse doente. Mas aí, mais uma vez, é uma situação hipotética. Para a forma interrogativa, eu tenho would he WhatsApp me if he were upset with me? Ou seja, ele me mandaria mensagem no WhatsApp se ele estivesse chateado comigo. Então, percebam aí a estrutura da forma interrogativa, né? Would vindo lá no começo. Mas, além disso, eu posso ter essa frase da seguinte forma. If he were upset with me, would he WhatsApp me? Então, percebam que eu posso fazer dessas duas maneiras. What would you do if you had $1 million? Ou seja, o que você faria se você tivesse $1 milhão? Né? Aí, no caso, é uma pergunta, né? E que, claro, está na forma interrogativa. Para o desafio de hoje, que não pode faltar, né? A gente tem a seguinte sentença, dá uma olhada. Aliás, as seguintes sentenças. Eu tenho, what will you do if it rains? A segunda sentença, if you had more time, would you study Japanese? E a terceira sentença, do you cry if you are sad? O que é que vocês precisam fazer? Vocês vão elencar cada uma dessas sentenças, a zero conditional, a first conditional, a second conditional. Ou seja, cada uma dessas sentenças é uma conditional, cada uma delas. Então, vocês vão dizer qual dessas é a zero conditional, qual dessas é a first conditional e qual delas é a second conditional. Tudo bem? Então, vejo todos e todas na próxima aula. Bye, bye!